Olá, paz seja convosco. Bem-vindos a Discipulado, capítulo 7, colocando tudo em prática. Hoje refletiremos sobre a importância do discipulado na igreja e como colocá-lo em prática de maneira eficaz. Jesus nos deixou um modelo claro de formação de discípulos. Ele escolheu cuidadosamente aqueles que seguiriam seus passos, priorizando compromisso e disponibilidade. Essa mesma atenção deve guiar o processo de discipulado na igreja local. Formar discípulos é mais do que apenas transmitir conhecimento. Trata-se de influenciar vidas pelo exemplo e pelo poder do Espírito Santo. A reprodução do discipulado não pode ser negligenciada, pois é através dela que o ensino de Cristo se multiplica e transforma comunidades inteiras. Além disso, o uso de materiais didáticos adequados fortalece esse processo, facilitando a aplicação dos princípios bíblicos na vida diária. Mas, acima de tudo, o discipulado precisa de uma estrutura flexível que respeite a realidade de cada igreja e promova o crescimento contínuo dos discípulos. Que possamos estar atentos ao chamado de Deus para formar discípulos e líderes comprometidos com o reino. Que essa jornada seja marcada pelo amor, pela fidelidade e pela confiança em Deus. Que Ele nos capacite a cumprir nossa missão com excelência e dedicação. Tópico 1. O processo de implantação do discipulado na igreja. Ao iniciar seu ministério, Jesus não priorizou grandes campanhas evangelísticas ou programas elaborados. Seu foco estava nas pessoas que mais tarde levariam sua mensagem ao mundo. Ele recrutou homens comuns, trabalhadores sem grande preparo, mas com corações dispostos a segui-lo. A escolha de seus discípulos ocorreu ainda no primeiro ano de ministério. Homens como André, Pedro, João e Filipe foram chamados e pouco a pouco um grupo seleto foi sendo formado. O que torna essa seleção notável é que, à primeira vista, esses homens não pareciam promissores. Entretanto, Jesus via além das aparências, reconhecendo seu potencial espiritual. Esse modelo de discipulado continua relevante até hoje. A igreja precisa identificar e preparar líderes comprometidos, capazes de dar continuidade à missão de Cristo. Formar discípulos é um processo intencional e criterioso que requer tempo, dedicação e estratégia bem definida. O discipulado é mais que ensino, é um chamado para transformar vidas. Fazendo uma seleção criteriosa. A seleção criteriosa de discípulos é um dos pilares do discipulado eficaz. Jesus teve contato com multidões, mas nem todos estavam aptos para segui-lo. Um exemplo clássico é o jovem rico, que apesar do entusiasmo, não passou no teste de compromisso exigido pelo mestre. O autor F.F. Bruce enfatiza que Jesus não excluía as pessoas por sua classe social ou educacional. No entanto, muitos se excluíram ao não se submeter ao reino. Ele buscou pessoas dispostas a aprender e se comprometer. A seleção de discipulandos na igreja deve seguir critérios práticos. É recomendável formar grupos equilibrados com casais e jovens e manter um número limitado de participantes. O pré-discipulado ajuda a identificar os mais comprometidos. Seguir esses princípios fortalece a base do discipulado e garante que líderes capacitados deem continuidade à obra. O processo de pré-discipulado. Antes de formar um grupo de discipulado, é essencial um período de pré-discipulado. Jesus passou cerca de 18 meses com seus seguidores antes de formalizar a escolha dos 12. Esse tempo permitiu que ele avaliasse seus corações e compromisso. O pré-discipulado tem 3 objetivos fundamentais:
avaliar os candidatos, permitir a auto-exclusão daqueles que não estão prontos e oferecer uma oportunidade de desistência antes de compromisso formal. Esse processo ajuda a garantir que apenas os mais comprometidos avancem no discipulado. Na igreja, essa fase pode durar de 2 a 4 meses e incluir ensinos bíblicos, oração e avaliação do compromisso dos participantes. É importante que o grupo inicial seja formado por pessoas maduras que possam discipular outros no futuro. A formação de líderes eficazes requer paciência e estratégia. Seguir o exemplo de Jesus garante um discipulado mais sólido e transformador. Tópico 2. Formando discipuladores que sejam facilitadores. Discipular é mais do que ensinar conceitos bíblicos, é influenciar vidas e promover transformação espiritual. Jesus e Paulo demonstraram que discipulado vai além do ensino formal. É um processo de formação que envolve relacionamento, acompanhamento e crescimento contínuo. Jesus investiu tempo com seus discípulos, caminhando lado ao lado deles, corrigindo, ensinando e, acima de tudo, demonstrando o amor de Deus na prática. Paulo seguiu esse mesmo modelo ao discipular Timóteo, preparando-o para a liderança através de princípios bíblicos, experiências práticas e acompanhamento pessoal. Ele sabia que o discipulado não era apenas uma transferência de conhecimento, mas um processo de multiplicação espiritual. Assim como uma árvore não cresce sozinha, o discipulado exige cuidado. Não basta apenas plantar a semente, é preciso regar, nutrir e acompanhar para que o crescimento seja saudável. O discipulador deve estar disposto a investir tempo, compartilhar experiências e orientar com paciência. A formação de discípulos não termina quando alguém aprende, ela se completa quando esse discípulo também se torna um discipulador. Dessa forma, o evangelho se multiplica, alcançando novas pessoas e fortalecendo a Igreja de Cristo. Discipuladores que confiam no Espírito Santo. O verdadeiro discipulador entende que a transformação espiritual não é resultado de sua própria capacidade, mas da obra do Espírito Santo. Ele pode ensinar, aconselhar e orientar, mas a mudança profunda acontece no interior da pessoa conduzida por Deus. Muitas vezes o discipulador deseja corrigir imediatamente aqueles que estão no caminho errado, mas precisa lembrar que apenas o Espírito Santo pode transformar valores e renovar mentes. Henriksen compara esse processo ao crescimento de uma árvore que precisa ser podada para crescer de maneira saudável. O discipulado segue o mesmo princípio. O treinador guia, poda e incentiva, mas a essência do crescimento vem de Deus. O discipulador deve oferecer tempo, oportunidades e apoio, mas sem assumir a responsabilidade pela transformação de cada discípulo. O apóstolo João reforça essa verdade ao afirmar que a unção de Deus ensina todas as coisas. Isso significa que o discipulador é um facilitador, um guia que aponta para Cristo, mas que confia plenamente no Espírito Santo para conduzir o crescimento espiritual. Assim, ele auxilia no desenvolvimento do discípulo, sem tentar ocupar o lugar de Deus em sua vida. Discipuladores que obedecem diretrizes. Um discipulador eficaz não apenas ensina, mas também segue diretrizes que garantem um processo de aprendizado organizado e produtivo. Ele precisa ser fiel às tarefas estabelecidas, pois isso o ajuda a crescer, a ser um exemplo e a ter autoridade para cobrar compromisso de seus discípulos. A fidelidade na execução do discipulado fortalece
o aprendizado e cria um modelo que pode ser facilmente reproduzido. A preparação semanal é essencial. O discipulador deve compreender bem a tarefa antes de repassá-la ao grupo, garantindo que todos tenham clareza sobre o que está sendo ensinado. Se houver dúvidas, ele pode esclarecer antes do encontro, ajudando os discípulos a absorver melhor os ensinamentos. Flexibilidade é também fundamental. Em alguns momentos, pode ser necessário ajustar o planejamento para atender melhor às necessidades do grupo. No entanto, é importante manter o equilíbrio entre adaptação e disciplina, evitando prolongar excessivamente os temas para não comprometer o cronograma geral do discipulado. Seguir essas diretrizes e estar bem preparado permite ao discipulador liderar com segurança, identificar dificuldades no grupo e agir preventivamente para solucioná-las. Assim, o discipulado se torna mais eficiente, proporcionando crescimento espiritual sólido e duradouro. Discipuladores que buscam a reprodução do discipulado. O discipulado não pode ser um ciclo fechado. Ele precisa gerar frutos que se multipliquem, formando novas gerações de discípulos. Jesus ensinou esse princípio, chamando e capacitando pessoas para que, por meio delas, o Evangelho continuasse a alcançar outras vidas. Um discipulador eficaz não apenas investe em seus discípulos, mas os prepara para discipular outros. Para isso, o discipulador deve acontecer em um ambiente informal e prático, onde o ensino priorize o coração e os relacionamentos, ao invés de ser um processo meramente teórico. O discipulador precisa ser um modelo de vida cristã autêntica, refletindo o caráter de Cristo e inspirando os seus discípulos a fazerem o mesmo. Além disso, é essencial que haja acompanhamento e avaliação constante do crescimento espiritual dos discípulos. A maturidade cristã e a formação de novos líderes devem ser um objetivo contínuo. Quando o discipulado é bem estruturado e aplicado com fidelidade, ele se torna um movimento contínuo de transformação. Assim como uma árvore saudável gera novas sementes, o discipulador forma discípulos que, por sua vez, formarão outros, perpetuando a obra de Cristo na igreja e no mundo. Tópico 3. Utilizando material didático adequado. O discípulo é muito mais do que um simples programa ou uma série de encontros. É uma jornada relacional em que a visão do discípulo é transformada pela experiência do encontro com outros crentes e com a presença de Deus. Embora não seja fundamentalmente baseado em material didático, ele pode ser uma ferramenta valiosa para facilitar o aprendizado e promover a mudança de vida. No discipulado de liderança, por exemplo, os módulos de 2 meses servem como guia, mas o essencial é o relacionamento genuíno e a troca de experiências. A verdadeira transformação ocorre quando as pessoas se envolvem profundamente com a palavra de Deus e com os outros, vivendo a comunhão e permitindo que a presença de Deus se manifeste através de suas vidas. O objetivo final do discipulado não é simplesmente preencher a mente com informações, mas transformar o coração e a vida do discípulo. Em outras palavras, o material didático é útil, mas o foco deve sempre ser na vida das pessoas e nos encontros transformadores que resultam dessa relação com Cristo e com os outros. A necessidade de material didático facilitador. O material didático no discipulado deve ser criado de forma a ser simples, claro e acessível a todos. Conforme mencionado em 2 Timóteo 2.2, o ensino deve ser tão claro e simples que possa ser
facilmente lembrado, usado e transmitido a outros. O objetivo não é complicar o aprendizado, mas tornar o ensino algo natural e fluido. Além disso, o conteúdo deve ser bíblico, mas também profundamente conectado com a realidade da vida cotidiana dos discípulos. O material não deve se tornar um obstáculo à aplicação das verdades bíblicas na vida dos discípulos, mas sim uma ferramenta que permita que essas verdades sejam vividas de maneira prática. O discipulador não precisa ser um expert em teologia, mas deve ser alguém capaz de guiar os discípulos a compreender e aplicar as estruturas de maneira simples e eficaz. O ensino precisa ser participativo, informal e, acima de tudo, pessoal, permitindo que os discípulos compartilhem suas próprias experiências e aprendam uns com os outros. Proposta de material didático e cronograma. O cronograma do discipulado é estruturado de forma a garantir um desenvolvimento contínuo e gradual do discípulo. No primeiro ano, são abordados temas fundamentais como comunhão, palavra e oração, seguidos por questões práticas como emoções saudáveis e perdão restaurador nos anos subsequentes. O discipulado não é apenas uma série de aulas, mas uma jornada contínua de crescimento pessoal e espiritual. Cada módulo é projetado para encorajar o discípulo a refletir sobre sua vida, sua relação com Deus e com os outros e a aplicar os ensinamentos de forma prática. Ao longo do processo, a troca de experiências e treinamento de novos discipuladores garantem a continuidade do ministério. A cada final de ano, os futuros discipuladores são treinados para assumir a responsabilidade de continuar o trabalho dos anos seguintes, perpetuando assim o processo de discipulado. Este modelo visa não só a formação do discípulo, mas também a multiplicação da liderança para que a obra do discipulado continue a crescer e se expandir de forma eficaz. Introdução à estrutura de discipulado na igreja local. Cada igreja tem sua própria realidade e, por isso, precisa de um modelo de discipulado adaptável. Jesus ensinou sobre o serviço, mas não instituiu rigidamente o diaconato. Da mesma forma, o discipulado deve ser estruturado de maneira flexível, conforme a necessidade da igreja local. Na prática, observa-se que o discipulado de liderança alcança cerca de 20% dos membros da igreja, e esse grupo principal tem a responsabilidade de guiar e multiplicar novos líderes. O restante da igreja, os 80%, se beneficia do discipulado por meio de grupos menores ou células. Com o crescimento da igreja, a necessidade de novos líderes aumenta, exigindo que a estrutura de discipulado seja dinâmica e expansiva. A multiplicação de grupos é fundamental para garantir que o discipulado continue ativo e sustentável. Assim como Jesus investiu em poucos para impactar muitos, o discipulado na igreja local precisa seguir esses princípios de formação de líderes. Essa abordagem não apenas fortalece a igreja internamente, mas também expande sua influência espiritual, levando mais pessoas a um relacionamento profundo com Deus. O funcionamento do discipulado na igreja local. A formação de grupos de discipulado exige planejamento e compromisso. Cada grupo deve ser liderado por um líder treinado e, se casado, contar com o apoio de seu cônjuge. Esse compromisso precisa ser prioridade, ficando logo abaixo da devoção a Deus e à família. O discipulado não deve ser um evento ocasional, mas uma caminhada contínua de crescimento e aprendizado. A cada ano, os membros do grupo são encorajados a renovar seu compromisso, garantindo uma jornada progressiva e consistente.
O objetivo principal do discipulado não é apenas o crescimento individual, mas a multiplicação. Os participantes devem ser incentivados a liderar seu próprio grupo após um ano, garantindo a expansão natural do discipulado. Essa reprodução não é obrigatória, mas precisa ser compreendida como parte essencial do processo. Deus criou o mundo com o princípio da multiplicação, e esse mesmo conceito se aplica ao discipulado. Um discipulado bem estruturado gera líderes preparados para formar novos discípulos, garantindo que a igreja permaneça viva e fortalecida. Mais do que números, a qualidade do discipulado é essencial para a multiplicação saudável e eficaz. O grupo de discipulado e a reprodução. A formação de grupos de discipulado exige planejamento e compromisso. Cada grupo deve ser liderado por um líder treinado e, se casado, contar com o apoio de seu cônjuge. Esse compromisso precisa ser prioridade, ficando logo abaixo a importância dos retiros no discipulado. Os retiros desempenham um papel essencial no processo de discipulado. Eles marcam o encerramento de cada módulo e a introdução do próximo, servindo como um momento estratégico para fortalecer a identidade do grupo. Um dia de retiro permite que os discípulos e discipuladores tenham uma experiência mais intensa de comunhão, aprendizado e fortalecimento espiritual. Esses encontros não são apenas eventos sociais, mas momentos de renovação e reafirmação do compromisso. No ritmo acelerado da vida moderna, é fácil que as pessoas se envolvam superficialmente. Os retiros ajudam a quebrar essa superficialidade e proporcionando um tempo de imersão na fé e no propósito do discipulado. Além disso, promove um senso de pertencimento, permitindo que os membros compartilhem suas experiências, lutas e vitórias. Durante esses encontros, há espaço para louvor, oração, reflexão e planejamento para o próximo ciclo de discipulado. Investir em retiros é investir no fortalecimento do discipulado como um todo. Ao proporcionar esses momentos de convivência e renovação, a igreja forma discípulos mais comprometidos e líderes mais preparados para a multiplicação. Chegamos ao fim da nossa reflexão sobre o discipulado, mas a jornada está apenas começando. Aprendemos que implantar o discipulado na igreja exige planejamento e compromisso. O modelo de Jesus nos ensina que devemos selecionar cuidadosamente aqueles que desejam crescer espiritualmente, preparando-os para se tornarem futuros líderes. A formação de discipuladores exige mais do que conhecimento teórico. É necessário viver o Evangelho, ser exemplo e confiar plenamente no Espírito Santo. A multiplicação é um princípio fundamental do discipulado. Quando investimos em um pequeno grupo, garantimos que a mensagem de Cristo alcance mais vidas ao longo do tempo. Além disso, o uso de materiais adequados e uma estrutura bem organizada tornam o discipulado mais eficaz. Os encontros, os retiros e os momentos de comunhão fortalecem o compromisso dos discípulos, permitindo um crescimento autêntico. Que possamos sair daqui com o desejo ardente de aplicar esses ensinamentos, buscando sempre formar discípulos comprometidos com o reino de Deus. Que nossa vida seja um reflexo do amor e da graça do Senhor, impactando aqueles ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos fiéis a essa missão. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, viemos diante de Ti com corações humildes e gratos pela Tua infinita graça e misericórdia. Reconhecemos que o discipulado não é apenas um método, mas um chamado que recebemos de Ti para formar vidas
ensinar a tua palavra e expandir o teu reino. Senhor, assim como Jesus escolheu seus discípulos com sabedoria e propósito, ajuda-nos a discernir aqueles que desejam crescer espiritualmente e servir fielmente. Capacita-nos, Senhor, a ser líderes segundo o teu coração, comprometidos com a tua verdade e guiados pelo teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para formar discípulos que também se tornarão discipuladores, multiplicando o ensino de Cristo com fidelidade e amor. Que cada encontro de discipulado seja um momento de transformação e crescimento, onde possamos edificar uns aos outros na fé. Abençoa, Senhor, as igrejas que desejam implantar o discipulado de forma eficaz, que o ensino da tua palavra seja aplicado com clareza e profundidade e que a estrutura do discipulado seja sólida e frutífera. Acima de tudo, Senhor, ensina-nos a confiar em Ti em todo o processo, sabendo que és tu quem chama, prepara e capacita os teus servos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.